Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui no olho é... Tem duas marquinhas brancas, eu não sei se vocês conseguem ver. Conseguem, que eu tô vendo, vocês estão vendo também. Aqui, ó, tem marquinha branca de luz, de reflexo no olho. A gente tem duas chances de... duas opções aqui. Uma das opções é proteger com máscara de aquarela. A outra opção é, como é grande, né? É uma mancha não é um pontinho, não é um detalhezinho, é grande, é a gente não aplicar nada lá em cima. Como é uma marca bem grandona, né, eu vou deixar sem nada. Agora, se fosse um detalhe bem pequenininho, um fiozinho, uma coisinha fininha, eu posso usar máscara, porque é muito difícil a gente ir ao redor daquela bolinha, né? A mesma coisa vale para os fiozinhos. Os fiozinhos, eu não vou fazer com máscara também. Eu vou fazer depois com guache. Pode fazer. A minha máscara tá quase no final, ó. Mas, e ainda, como ela tá velha e no final. Então, a gente começa a ver aqui, ó, o excesso grudadinho. Mas ela é um líquido. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Eu uso uma caneta pena pra aplicar, ó. Ela é um líquido que é onde a gente aplicar. A gente coloca aqui no papel da aquarela. Vamos ver se eu tenho um teste, o papel teste. Esse aqui. A gente pode colocar por cima da tinta, caso a gente queira algum detalhe depois, digamos que a gente vai escurecer essa cor aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó. E depois que secar isso aqui, passo a tinta por cima, depois eu arranco e ele fica a cor que tinha antes. A gente usa para manter a cor branca do papel. Essa é a máscara, tá? Já aproveito, porque às vezes eu falo, máscara, não sei o que, o pessoal fica, mas o que é máscara? Tu vai usar? Tu usou? A gente não vai usar, mas eu quis mostrar pra vocês. Tenho vários vídeos no Instagram, acho que tem também no YouTube. Pra quem é meu aluno, tem no curso também, claro, falando sobre a máscara. A gente não vai usar porque é um detalhe grande e depois a gente vai usar o guache mesmo. Então, a gente vai começar com o amarelo limão aqui. Vou pegar aqui, ó, o meu gorê. A gente vai pegar o amarelo limão. Vou pegando aqui do meu godê que vocês não conseguem ver, mas eu coloco nesses pequenininhos que vocês conseguem. Ó. Concentradinho assim, o meu pincel tá molhado, não tem muita água. Eu vou aplicar ele em todo o olhinho, menos na região branca. Então, a gente aplica aqui, ó. E não precisa ir lá na região branca do olho, porque lá a gente não precisa colocar nada por enquanto. Essa corzinha aqui no olho, tá vendo que toda vez que vocês ouvirem esse barulhinho, eu tô lavando o meu pincel, tá? Eu tenho um pote gigante de água, então não consigo encaixar ele aqui nesse quadradinho que a gente tá trabalhando. Ainda mais assim com a câmera bem próxima. Então, aqui só vou tirar o excesso e vou deixar ele secando. Enquanto ele vai secando, eu posso ou ir trabalhar em outra parte. Geralmente, quando eu tô pintando sozinha, eu aplico o que eu tenho que aplicar, faço algum detalhe no focinho, volto pro olho, eu pulo, tá? Mas aqui, como a gente vai fazer passo a passo, eu vou ir passo a passo também. Agora, eu vou fazer, já que a gente não vai mais precisar dessa mistura aqui, eu vou utilizar esse mesmo godê para colocar aqui, ó, azul. Todas as cores estão descritas na lista de materiais, tá? Esse azul que eu tô usando é o azul ultramar. De vez em quando vocês vão me ouvir falar ultramarine blue. O pessoal acha meio complexo aprender o nome das tintas, mas é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo, tá? Não se preocupem com o nome. Se a gente fala certo ou errado, é importante a gente se entender. E aqui tem o sépia, que é o marrom. E aí a gente mistura os dois e a gente vai fazer um pretinho. Esse pretinho a gente vai usar para aplicar no olho. Eu não gosto de usar o preto puro porque acho que fica muito forte de início. Então, eu prefiro ir montando as camadas e trabalhando aos poucos. Então, antes de colocar o restante da cor, a gente já pode ir demarcando, ó. Então, eu já vou aplicar aqui, ó, na parte de fora do olhinho.
lava o pincel e passa ele, ó. Tá vendo que eu dei uma borradinha de leve? Só passa ele úmido, não molhado, não com bastante água, só úmido. Porque aí a gente suaviza. Suaviza. Essa técnica tem um nome, mas aí quando eu falar suaviza, vocês já vão conseguir entender. Beleza? Aqui a gente não vai descer mais muito, porque já é parte da pelagem. Agora a gente vai pro outro lado. Se tu tiver com medo, insegurança de que o teu... Aqui, ó, de que o teu... Vai tirar com o teu punho, vai tirar o grafite, pode acontecer. Tu pode colocar aqui, ó, o pessoal do... Só que esse aqui no fim, eu acabei de colocar um pincel cheio de tinta. Ele tava lindo até agora, esse papelzinho aqui. Daí eu fui mexer um pincel de lugar e já melequei todo. A gente coloca um papel em cima, a gente não fica passando punho, ó, em cima, tá? Um papel vegetal, um papel manteiga, até uma folha de ofício dá. Pra gente não ficar... Ainda mais porque eu pesei bastante a mão pra fazer ele, né? Então eu acabei colocando mais grafite. Fica mais escuro. Tu tá vendo como é que é o formato desse olho? Ó, aqui ele é meio redondinho. Aí ele sobe reto aqui, ele tem tipo um triangulinho. Minhas alunas ficam tirando sarro, no bom sentido. Dão risada do triangulinho. Ele tem tipo um triangulinho ali. Aí depois a gente passa o pincel aqui, ó, e suaviza. Ali entrou um pouquinhozinho dentro do meu reflexo. Vocês conseguiram ver que nessa parte aqui, ó, de dentro do olho, ó, e nessa parte aqui, ó, ele não tem contorno? Então, se não tem contorno, eu não vou fazer contorno com preto, porque senão ele vai ficar diferente da foto referência. Então, eu deixo sem contorno ali, é como se tivesse falhado ali o contorno. Para aproveitar aqui, ó, dá para colocar um pouquinho do lado de fora. Embora do lado de fora aqui ele é mais azulado, né? Ele não é tão escuro, tão pro preto, ele é mais pro azul. A gente depois vai reforçar isso ou com azul ou com Payne's Gray. Agora, vamos para a segunda camada do nosso olho. Vamos mudar aqui de godê. E a gente vai pegar agora o Burnt Sienna. Ó, ele não tá super concentrado, mas também não tá aguado. Tá vendo? Ele tem tinta, mas ele também tem água aqui, não tá tão concentrado. E a gente vai colocar também um pouquinhozinho do sépia. Tá vendo? Já tá seco lá. Eu preciso que esteja seco, tá? Pra adicionar essa segunda camada, pra gente poder fazer esse lifting. E aí a gente vai... No que a gente faz o lift, a gente retira essa tinta que a gente vai colocar aqui, a gente retira um pouco e a gente consegue ver a de baixo. Se isso aqui ainda tiver molhado e a gente aplicar essa camada, as duas cores vão se entrelaçar. E quando a gente fizer o lifting, a gente vai conseguir ver o branco do papel. A razão pelo qual a gente tá usando esse amarelo aqui é justamente para quando a gente fizer essa retirada, esse lifting, a gente conseguir ver essa corzinha que tem embaixo e não o branco do papel. Então, vamos lá, vamos aplicar aqui, ó. Eu sempre pinto com papelzinho na mão, caso a gente precise retirar algum excesso. Ó, colocou lá. Se o teu papel estiver secando muito rápido, já faz o lifting agora, não espera. Então, a gente lavou o pincel, tirou o excesso de água do pincel, aí vai passar aqui, ó. E aqui vai fazer um liftingzinho. Vai trazer um brilho para esse olho, tá entendendo? O porquê de a gente usar esse amarelinho? Vai trazer um brilho ali, tá? Ele tem uma manchinha. Eu vou pegar agora, nesse cantinho aqui, um pouquinho do sépia, ó. E eu vou aplicar em cima enquanto tiver úmido, ó. Eu vou aplicar o sépia aqui, ó. Contornando esse branco do olho, porque a parte de cima do olho, ela é mais escura. A gente não tá falando da pupila ainda. A gente tá falando da parte de cima do olho mesmo. Da parte de cima da íris.
ela é mais escura, tá? Se tu tiver com o papel levemente úmido, como a gente não tá usando muita água, não tá muito molhado, a gente vai colocar tinta, ela não vai voar para longe do papel, como acontece quando a gente tá trabalhando com todo o papel úmido. Então, eu posso pegar aqui um pouquinho do preto, ou pode ser, então, o Payne's Gray, caso tu não tenha o preto. O Payne's Gray é aquele com fundinho azul, tá? Pra quem ainda não tá acostumado com os nomes. E aí, ó, a gente seca a ponta do pincel pra gente não ir com muita tinta e ela vazar. Então, a gente tira o excesso e a gente vai colocando, aproveitando que o papel ainda tá úmido e largando o preto, a pupila, né? Que a gente vai fazer a pupila agora, para que ela não fique uma bolinha, para que ela fique mais natural. Então, a gente coloca ali, ó, eu até lavei, tirei o excesso, e aqui eu passo o meu pincel só úmido, para ajudar essa tinta a ir para outros lugares. Aqui eu preciso colocar mais um pouquinho de preto, nesse cantinho interno aqui. E aí tá feito, tá? Deixa eu só trocar meu papel, que meu papel já tá só o toco, pobre do coitado. Pronto, papel na mão. Aqui, ó, com esse preto que eu acabei de pegar para fazer a pupila, eu já posso passar um pouquinho aqui e marcar melhor aqui, ó, já que a gente já passou aquele preto que a gente tinha feito. Esse preto que eu tô usando é o preto direto do tubo, eu quero dizer que é só ele, só a tinta preta. Não, foi uma mistura que eu fiz. E antes foi a nossa misturinha. Ó, essa parte aqui de cima do olho, essa aqui que eu vou fazer agora, ó, ela é levemente mais grossinha do lado de fora. É legal a gente pegar esse tipo de informação na hora de fazer o desenho, né? Mas às vezes quando a gente faz o desenho, depois quando a gente começa a pintar, às vezes a gente perde, né? Um pouquinho do desenho. E aí a gente consegue fazer a mão livre mesmo. Então aqui, levemente, a gente deixa ele mais grossinho do que a parte interna. Então tu não vai engrossar desde dentro, tu vai engrossar aqui, ó, aqui em cima só, tá? Olha que fofinho esse olhinho, que bonitinho. Vamos pro próximo, então, pro próximo olho. E o próximo olho vai ser a mesma coisa. Uma outra diferença, mas basicamente a mesma coisa. Vamos trocar aqui o godê. Vou pegar esse aqui. Ó, mesma mistura. É legal já fazer pros dois, para não precisar fazer de novo, né? Mas a gente aplica aqui também em todo o olho, menos naquela região branca lá. Aplicou. Vou lavar o meu pincel para tirar o excesso. Vou aproximar você só um pouquinho, porque agora a gente já tem mais detalhes aqui. Aqui, assim tá bem melhor, né? Devia ter feito antes. Aí, aqui eu vou pegar um pouquinho do marrom. O marrom que eu tô usando é o sépia. Vou ser bem repetitiva essa semana, tá? Mas é por um bom motivo. Então, eu vou falando marronzinho, pretinho, que mais? Esse amarelinho queimado, para que vocês entendam do que eu tô falando, tá? Aí, eu logo em seguida falo o nome da cor. Assim, quem tá começando hoje, quem tá querendo começar também, quem tá de olho na aquarela, não se sente desmotivado com esse montoeira de nome, né? Agora, eu vou pegar o preto. O preto que eu gosto de usar é o Mars Black. Ou então, Mars Black, como o pessoal daqui fala, Mars Black. Ou então, o preto de Mars, ou... vai ter o Mars Black é o nome da cor em inglês. A maioria das cores, a maioria do nosso material é importado, né? Vem de fora. Então, é bem comum que as cores estejam com o nome em inglês, né? E aí, vocês vão ouvir os artistas falando, chamando pelo nome da cor. Vocês vão achar meio estranho, mas é um jeito de todo mundo se entender. Então, por mais que fique difícil às vezes de falar, é o jeito de todo mundo se entender. Ó, vou aproveitar aqui nesse nosso momento. Deixa eu só ligar aqui meu tablet que ele desligou. Eu consigo ver
Aqui tá batendo luz pra mim, aqui em cima desse olhinho. Ó, inclusive, vocês não estão vendo esse olhinho. Aqui a gente vai se organizando do jeito que apareça tudo. Esse frame que a gente tá usando aqui, essa telinha, ela é pequenininha. Pra mostrar Godei e tudo. E, meu Deus, aí eu tento colocar tudo ali dentro enquadrar tudo. A mesma coisa acontece com esse olho, ele é mais grossinho aqui, mas não tanto quanto o outro. Mas ele é mais grossinho. Vou só lavar aqui meu pincel e passar aqui pra ele ficar meio sujinho. A gente faz essa suavização aqui pra ele ficar sujinho. Aqui, só nessa parte de baixo aqui, ó, a gente pode fazer um liftingzinho aqui enquanto tá úmido esse laranjinha. Porque daí a gente vê levemente lá embaixo aquele amarelo que a gente colocou. Mas ele não é tão forte quanto esse aqui aparece mais, tá? Inclusive, eu vou pegar um pouquinho mais do marrom que a gente tem aqui e colocar aqui um pouquinho dentro. Ainda tá úmido, então a gente dá uma encostadinha de leve, tá? Tá show! Que olho mais lindo. Deixa eu afastar aqui pra vocês. Tirar aqui. E olha como a gente já consegue ver o Floyd aqui. A gente já entende ele. A gente já vê a alegria ali naquele olhar dele. Isso, para quem recebe aquarela, não tem preço. Essa é a melhor parte. Essa é quando eles conseguem identificar o doguinho deles. A única coisa que falta aqui é a gente colocar um pouquinho de azul nesse reflexo, porque o reflexo tá muito branco. Mas ele tá refletindo o quê? O céu. Então, a gente vê uma sujeirinha de azul ali. Então, a gente vai fazer isso agora. Ó, vamos aproveitar aqui. Vou limpar um pedacinho aqui desse cantinho mesmo, ó. E vou colocar o azul. Pode ser o azul ultramar. O azul que tiver aí. E aí, na aquarela, quando a gente coloca água, a gente deixa o nosso pigmento mais fraquinho, mais suave, sabe? Então, nesse caso aqui, a gente precisa fraquinho mesmo. Então, a gente não aplica em todo o quadradinho ali, a gente só coloca um pouquinho do azul, lava o pincel, tira o excesso da água e aí a gente encosta aqui nesse azul só pra organizar aqui a tinta. Então, ele não vai ser aplicado azul em todo ele, só em alguns cantinhos, só uma lembrancinha ali de um azul. Como se fosse o céu mesmo. Aqui eu vou só corrigir uma coisica de nada. Nesse cantinho aqui, ó. Ele tem um pretinho aqui, ó. Ele não vai tão lá pra dentro, assim. Tá? E nosso olhinho tá pronto. Então, agora a gente vai para a próxima parte. A próxima parte é o focinho. O focinho, eu vou trazer uma outra foto para vocês. Eu vou pegar mais fotos referências para mostrar para vocês a parte do focinho. A gente vai usar essa aqui como referência, mas eu quero mostrar outras fotos para que vocês entendam que ele tem um detalhe que é super dele. Vocês vão entender mais aqui quando a gente voltar para fazer o focinho, tá? O olho tá pronto, então. Vamos para a próxima etapa. Tá, então essa aqui é a fotografia que a gente tá usando, né? Quando a gente aproxima aqui do focinho, a gente vê que tem uma marquinha aqui no meio, mas pode ser só reflexo, pode ser sujeira. Por essa foto, a gente não consegue ver que é uma marquinha, que é uma coisa muito dele, não é nada que chame a nossa atenção, né? Aí, eu fui procurar mais fotos dele e eu percebi que em algumas fotos, ele realmente, essa marquinha no focinho não é uma coisa que chama tanta atenção, tá vendo? Ó, então aqui não é uma coisa que eu acrescentaria na aquarela, né? Não é marcante. Aqui eu já consigo ver um pouquinho melhor, mas também ainda não é nada que eu consiga entender qual é a cor dessa manchinha, não consigo entender muita coisa.
Aí aqui a gente começa a entender que essa marquinha é uma coisa totalmente dele e é uma característica muito do Floyd, que eu não tenho como deixar de fora. Se eu pintar o focinho dele todo de preto, não é ele, simplesmente isso. Então, fui procurar mais fotos. Olha esse focinho, olha isso aqui. A gente consegue ver, ó, um rosinha. Então, quando a gente recebe uma... Olha esse aqui. Que fofura. É bicolor, ó. A gente consegue ver essa parte aqui quase com laranjinha até e com as bordinhas mais escuras. Então, dependendo da fotografia, a gente não consegue ver esse tipo de detalhe. Por isso que é muito importante, se vocês tiverem, quando vocês tiverem clientes, vocês pedirem mais fotos, explicar para o cliente, olha quanta foto linda tem aqui. Eu poderia pintar qualquer uma dessas, né? Mas a foto que a gente escolheu foi essa aqui, foi a foto que foi para votação. Então, é essa que a gente vai pintar. Então, a gente conversa com o cliente. Eu vou pintar essa fotografia aqui, mas eu vou usar outras para pegar mais detalhes, um pouquinho mais das características que mais chama a atenção do doguinho ou do gatinho, né? Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai olhar essa imagem aqui, ó. Essas 3 primeiras aqui, pra gente chegar numa cor parecida com isso aqui, tá? Com o do meio. E depois a gente escurece. A gente não vai fazer tão chamativo quanto esse aqui, mas com certeza um pouquinho mais marcante do que esse aqui, tá bem? Então, vamos trabalhar nessa mistura rosinha. Deixa eu só colocar o tablet aqui na minha frente. Vamos trabalhar nessa cor rosinha que a gente vai usar pro focinho. Vamos lá. Vou limpar o meu godê. Aqui não vou precisar mais dessa cor. Por enquanto, pelo menos. Eu vou usar um rosa. O rosa que eu gosto de usar tem um nome difícil. É o Quinacridone Rose, tá? Quem não tiver ele, pode ser o Madder, o Crimson, tá? Qualquer outro rosa. Um rosinha. O meu é tipo magenta. A gente vai acrescentar aqui um pouquinho do laranjinha aquele, o Burnt Sienna. Eu quero que o Burnt Sienna apareça mais do que o rosa. E ainda aqui, dá pra colocar um pouquinho do amarelinho. O meu amarelinho é o Raw Sienna. Deixa eu só mudar aqui a fotografia. Que eu tô na fotografia aqui do focinho. E aí, a gente vai testar pra ver a cor que a gente tem. Ó, essa cor aqui tá concentrada, mas ela funciona, ó, pra fazer a partezinha mais clara do focinho. Tá vendo como é que ela fica quando tá aguada? Então, a gente vai usar em todo o focinho. Porque o que a gente vai fazer depois é escurecer. Então, escurecer com preto, né? Com a cor mais escura. Então, essa aqui vai ser a cor mais clarinha que vai ter. Então, faz o suficiente para cobrir todo o focinho. Ó como é que tá aqui, ó, de novo. Ó, não é tão aguado, mas também não é tão concentrado. É um meio termo. E aí, eu vou aplicar em todo o focinho. De novo, deixa eu colocar na nossa foto referência aqui. Ó, eu vou aplicar em todo o focinho. Se tu não quiser ir em cima do buraquinho, vocês viram que eu forcei bem legal ali o meu grafite, né? Eu passei bem. Se tu não quiser colocar lá pra não te confundir, não precisa. Mas se tu quiser, pelo menos força bem o grafite pra te não desesperar. Só lavar aqui o meu pincel e vou passar aqui na bordinha, pra suavizar, não ficar mancha nem nada. Eu vou passar um pouquinho o meu pincel aqui em cima, bem de leve,
não muito pesada a mão, senão a gente acaba retirando toda a tinta, né? Aí não faz sentido a gente aplicar aqui nesse caso. Então, é bem levinho, tá? Bem pouquinho. Depois, enquanto isso aqui tá úmido, eu vou pegar agora o preto. Pra não colocar o preto de cara, eu vou fazer o nosso pretinho. Como é que é o nosso pretinho? Quem lembra aí? Azul, ultramar e sépia. Ou então um outro marrom. Pode ser azul, ultramar e burnt sienna, tá? Ó como fica escurão, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui de novo. Toda vez eu tento mostrar pra... Ó, tá vendo como é preto? Então, se tu não tem preto aí na tua paleta, algumas cores não, algumas paletas não vem preto. Justamente porque a gente consegue fazer preto, vocês conseguem fazer com azul e marrom. E aqui, ó, a gente vai colocar, aproveitar que ainda tá úmido, tá vendo? E a gente vai deixar ele ir. Não precisa se assustar, tá? Eu não vou colocar dentro do buraquinho, vou colocar dentro da narina. Eu vou colocar só por fora, ó. Pra gente não perder a narina de vista. Depois de um tempo pintando, a gente já não tem mais tanta essa insegurança de perder o grafite. Porque a gente já aprende a pintar de olho. Tem o negócio que a gente chama, tu desenha de olho. Depois de um tempo, a gente pinta de olho. Sabia? Que a gente pinta de olho. Aqui, ó, essa partezinha aqui, eu vou fazer um lifting aqui, porque eu não queria ter descido tanto, ó. Aqui não veio. Eu vou até fazer esse lifting e vou colocar um pouquinho mais do rosinha. Essa parte aqui devia ter ficado mais rosinha, tá? Eu que me empolguei e vim vindo pra cá. Então, vamos continuar aqui. Lavou. É melhor que a gente coloque de menos do que a gente coloque de mais, tá? Porque a gente consegue fazer mais camadas. Mas o tirar é mais complicado. Então, eu vou aplicar, eu sei que ele tem essa manchinha aqui no meio, então eu escureço nas bordinhas, porque eu posso escurecer à vontade, tô livre para escurecer. E aí, depois, eu vou ter tempo de olhar de novo a imagem. Às vezes, a gente pode confirmar com o cliente, caso a gente esteja pintando o doguinho de outra pessoa, né? Confirmar com o cliente, ah, é assim mesmo, tem mais uma foto, confirma bem. E aí, depois, se tiver que escurecer mais, a gente volta pra cá, tá? Deixa eu só colocar agora na foto que o narizinho dele tá mais rosa, vamos dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Ó, aqui, ele entra pra cá mesmo, ele continua rosinha pra cá, assim. E aqui em cima, assim também. Tá? Vamos ver na outra foto agora, que na outra foto a gente consegue ver embaixo. Isso. Aqui em cima eu vou só encostar um pouquinho esse pretinho, lavo o pincel e faço aqui, ó, uma sujeirinha pro lado de fora, tá? E a gente já tá pronto pra fazer o pretinho do meio, porque agora não vai mais vazar, né? Não vai mais vazar tinta por todos os lados. Então, eu tenho certeza que a marquinha vai aparecer. Aqui tem um pouquinho mais de rosa, vou colocar aqui que eu fiz aquele lifting antes. Assim. Um pouquinho do rosinha. E vou pegar agora o preto. O preto pode ser o preto puro, preto, né, o preto pronto, né? E aí, aqui a gente vai fazer agora o buraquinho do focinho. Então, a gente vai colocar lá dentro do focinho.
Se tiver molhado ainda, o meu também tá molhado. Aí tu lava o teu pincel, caso ele vaze um pouquinho, e faz o lifting, tá? Aqui ele vai precisar de um liftingzinho igual. Ele tem tipo uma marquinha meio clarinha ali. E aqui a gente vai colocar o preto também. E a gente também vai fazer um lifting aqui na parte de baixo. Tá vendo? A gente levanta um pouquinho da tinta, só, ó, lava lá e faz a retirada aqui. Tá vendo? Pronto. Deixa eu ver se eu preciso aproximar vocês, só pra vocês enxergarem melhor. É isso. Com o pretinho aqui, a gente consegue, com o pincel com pouca tinta, ó, passa aqui só nessa sujeirinha aqui, tira o excesso, então o pincel só vai estar sujinho. A gente consegue encostar em algumas regiões aqui, a do focinho ainda úmido, para deixar ele mais natural. Beleza? Beleza. Olha que fofura. Vamos ver se tá faltando alguma coisa. Aqui eu posso fazer um lifting, ó, aqui. Não a ponto de tirar e chegar no branco, mas só pra gente tirar um pouquinho de cor. E aqui, porque ele tem tipo uma marquinha aqui e uma marquinha aqui. Outra coisa é que ele tem um branco aqui, ó. Aqui a gente deixou rosa, né? Pior das hipóteses, depois, quando a gente tiver com a aquarela pronta, a gente coloca um pouquinho de... A gente consegue colocar até um pouquinho de guache ali. Pronto. Aqui, a gente, quando for pintar quando for fazer a pelagem, a gente vai continuar aqui, a parte de baixo, ele tem esse desenho aqui, ó. Ó. Onde vem retinho daqui, ó. Tá vendo que ele vem retinho daqui. Aqui embaixo ele faz esse biquinho aqui, ó. Ele dá essa voltinha, ó. Desce pra cá. E a mesma coisa acontece aqui. Desce assim, faz esse biquinho e desce aqui. Ele vai descer até na boca. Vamos afastar? Olha que fofura! Agora que a gente conhece que ele tem essa manchinha no focinho, as coisas mudam, né? A gente já consegue ver ele até diferente. Depois que tudo secar, a gente pode acrescentar uma camada assim, ó. A gente pode fazer uma camada mais acinzentada, tá? Assim. E aplicar em todo o focinho, porque ele não fica tão rosa, tá? Já que a gente quer ficar no meio termo, tá? A gente pode aqui tirar um pouquinho assim, ó. Fazer uma luz. Aqui no meio. E aí ele fica um pouquinho mais realista. Tá? E o nosso focinho tá prontinho. Olha que delicadeza. Agora a gente vai fazer a boca. A boquinha tem rosa, tem branco por causa do dente, tem preto. A gente vai tem profundidade aqui porque tem sombra lá dentro. Então, finalizamos o focinho. Vamos começar agora o terceiro passo. Vamos para a boquinha. Vamos dar continuação aqui ao nosso bonitinho. Vamos começar aqui na boquinha. A gente vai fazer um rosa muito parecido. Até tem um pouquinho aqui, ó, do que a gente usou para fazer o focinho. A gente vai usar uma cor muito parecida. Só aqui na língua ela vai ser puxada um pouquinho mais pro azul. Então, eu vou colocar aqui o meu rosa. O rosa que eu uso é o Quinacridone Rose. Usa o rosinho que tu tiver, tá? Um pouquinho daquele laranjinha, ó. Que é o Burnt Sienna. É um terracota. E um pouquinho do azul. Aí, aqui a gente vai fazer o teste pra ver como é que tá, né?
Se tu não conseguir pegar a tonalidade exata aqui, não te apavora. O importante aqui na nossa releitura é a gente, da foto, é a gente trabalhar bem a luz e a sombra, tá? Então, não te apega se ficar um rosa diferente do meu, se o rosa ficar um pouquinho diferente da cor original. Ó, o meu tá um pouquinho mais escuro. Mas pode ser. Eu gosto, sim. Eu gosto de uma língua um pouquinho que aparece mais. A linguinha dele aqui, ela tá meio clarinha, né? Branquinha demais. Então, eu vou aqui, ó, com uma corzinha um pouquinho mais... Vai aparecer um pouquinho mais. A gente vai aplicar, ó. Aqui. Como eu não protegi com máscara aqui, se eu quiser, eu faço alguns risquinhos aqui, ó, pra fazer de conta que são os pelinhos entrando na língua. Se não quiser fazer, não precisa, porque depois a gente pode aplicar com guache, como eu já falei antes pra vocês, né? Então, a única coisa que eu faço aqui é contornar. Agora, acabei de ver que no desenho faltou fazer esse pedacinho aqui, ó, pra fora, um pouquinho do dente. A língua dele escapa um pouquinho assim. Agora eu fiz com a tinta aqui. E prepara pro lifting. A gente vai fazer um lifting logo, logo, tá? Senão essa língua, ela vai ficar achatada. Sem contar que a gente precisa sempre lembrar que na aquarela, depois que ela seca, depois que seca, ela perde um pouquinho a intensidade, né? Ó, eu disse que eu ia usar outro pincel. No fim, só tô usando um pincel até agora. A gente deixa pra pelagem, né? Ó, aqui a gente vai fazer um lifting aqui. E, na verdade, eu vou tirar um pouquinho, ó, com o pincel meio de ladinho, lava o pincel. Com o pincel meio de ladinho, a gente só traz um pouquinho de luz aqui pra esse meinho. Se tu pressionar muito a mão, tu vai tirar muita tinta. Se tu não pressionar muito a mão, tu não tira muito. E aí, aqui, ó, a gente faz esse liftingzinho. Aqui também é importante, tá vendo? Ó, nesse lado aqui e nesse lado aqui. Por quê? Porque o dente dele tá levantando a unha. Ai, senhor. Não sabe o que tá falando, mulher? O dente dele tá levantando... Ai, a língua. E eu tô tomando café. Deixa eu até tomar mais um gole aqui pra concentrar. Então, a gente faz o lifting aqui. Aqui também. Aqui tem um branquinho, ó, no meio da língua. E aí, a gente pode deixar secar, assim. E depois a gente volta pra colocar um escurinho lá dentro da língua pra dar profundidade nela, tá? A gente vai colocar lá dentro, mas vai trazer um pouquinho aqui pra frente também. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Eu posso aplicar agora, ó, se tu quiser, tu aplica esse mesmo rosinha. Por que eu falo se tu quiser? Deixa eu aproximar vocês. Porque na prática não vai fazer, depois de pronto, não vai fazer uma diferença absurda, mas é um jeitinho meu de pintar. Esse pretinho na boca dele... Se a gente olhar bem de pertinho, tem um quê de rosa lá dentro. Então, ao invés de colocar o preto direto, eu prefiro aplicar o rosa antes. Porque ele não vai me prejudicar em nada, tá? Porque eu vou cobrir isso aqui depois com o preto, né? A cor mais escura, ela vai prevalecer aqui, esse rosinha não vai aparecer aqui. Mas faz com que a gente também entenda o que a gente já tem aqui pronto na pintura. Então, eu gosto de aplicar não é uma regra, tá? Mas nesse caso, eu vejo uns rosinhas lá dentro, então eu prefiro aplicar antes aqui. Caso a gente faça um lifting, de repente apareça algum brilho mais... E fique mais interessante. Eu acho mais interessante, antes de colocar o preto, uma cor muito escura, eu prefiro trabalhar com outras cores, pra garantir que não vai ficar muito pesado, muito, sabe? Sabe, não sabe? Agora a gente vai fazer uma misturinha escura, agora sim. A gente pode usar até esse aqui mesmo, ó. Se pegar um pouquinho dessa cor aqui, não vai ser um problema. Porque vai ser mais escuro. Então, aqui a gente vai misturar
azul ultramar. Vocês vão ver que eu trabalho muito, quem é meu aluno aí e tá assistindo essa aula já sabe disso. Eu trabalho muito com essa mistura aqui, ó, de azul ultramar e marrom. Porque